A nossa irmã Rose. Vamos lá, irmãos, vamos dar um bem-vindo bem caloroso. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Com a palavra, mulher de Deus, não leve nada para sua casa, não vai te servir de nada. Entregue tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João. João capítulo 15. João capítulo 15. Eu peço perdão à igreja por chegar um pouco atrasada, né? Porque mais um sonho realizado na minha vida. Comecei uma construção hoje para a glória do nome de Jesus. Deus colocou o desejo do meu coração, né? Eu queria um piso, e o piso que eu queria eu estava muito caro, mas Deus preparou tudo, fez a obra, e o pedreiro já começou a colocar tudo para a glória do nome de Jesus. E eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque quando a gente é fiel ao Senhor num pouco, Deus nos dá além do que nós pensa, além do que nós pensa ou do que nós deseja, né? Porque Ele fez além. Não vou colocar só o piso na cozinha inteira, como também vou forrar para a glória do nome de Jesus. Deus disse que a promessa que Ele me prometeu, todas elas Ele vai cumprir. Então, antes do Senhor voltar, eu quero desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. Porque muitas das vezes a gente se conforma com um pouquinho. Mas Deus, se você se conforma com um pouquinho, porque Deus ele é grandão. Se você se conforma com um pouquinho, então você só vai permanecer no pouquinho. Mas como Ele é grandão e o meu olho é pequeno, então temos que desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. Então vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 15, foi essa palavra. Quando eu recebi o convite, eu disse: e agora, Jesus? Ele disse: e agora que você agora vai fazer a minha obra. E aqui eu estou como instrumento na mão do Deus vivo. Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e seca, e colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vos permanecerei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, e do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como o Pai assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo,
porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me conhecereis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo para que o mundo vos aborreça. Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão a vós, e se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossas. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhuma outra tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpram a palavra que está escrito na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte de meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificarei, pois estiverde comigo desde o princípio. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ninguém aqui da terra vai a um pé de manga. Se não estiver nenhuma manga lá, ninguém vai lá, de jeito nenhum. Para nós ir até um pé de manga, ele tem que ter fruto. E a palavra do Senhor está dizendo que toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então não se conforme com aquele pequeno frutinho que você deu desde o começo da sua caminhada, e você se conformou com aquele pequeno fruto que você já deu e não quer mais dar fruto na presença do Senhor. E a vara, ela quando não dá fruto, eu não estou falando da goiaba, da manga, não estou falando desse fruto, porque esse fruto é desde a fundação do mundo, determinada pelo Senhor, e a natureza, ela obedece ao seu Criador naquilo que lhe foi determinado. Eu estou falando dos frutos dignos de arrependimento que eu e você temos que ter diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que toda vara que não dá fruto, ela vai ser arrancada e lançada no fogo. Toda vara. E quando é que eu dou fruto? Quando eu me arrependo das minhas más obras, quando eu me arrependo das minhas más condutas, e quando eu coloco a minha vida no altar e tenho comunhão com o Filho de Deus. Porque uma coisa é eu abrir a boca e professar o nome de Jesus, e outra coisa é eu ter comunhão com o Filho de Deus. E para eu e você ter comunhão com Ele, não é de qualquer jeito e nem é de qualquer maneira. Para
Para você ter comunhão com Ele, você tem que o quê? Chegar-vos a Deus, resistir-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, muitas das vezes a gente dá legalidade aos demônios fazer prioridade da minha vida e da sua vida com as más obras diante da presença do Senhor. Por isso que na igreja existe o joio e existe o trigo. O joio vai ser joio ao seu fim da vida, do começo ao fim. Nunca o trigo agora vai ser joio, o joio vai ser trigo. Nunca vai existir isso. Diante do Senhor, o que é joio vai ser joio até o fim da vida dele. E o que é trigo vai ser trigo até o resto da vida dele. E existe uma grande diferença entre joio e trigo. Por quê? Porque o joio, ele é arrogante, ele é pedante, ele é prepotente, só ele sabe tudo, ninguém sabe nada, empina o nariz e acha que não tem um dono. Já o trigo não, ele se dobra. O trigo, ele se dobra quando ouve Deus falar da vida dele. O trigo, ele se dobra quando Deus diz: se conserte, põe a tua casa em ordem. Porque ali quando Ezequias, o profeta, foi até a ele e disse: você vai morrer, certamente morrerás e não viverás. Aquela palavra, quando entrou diante do coração dele, ele foi se humilhar. Ezequias foi dobrar o joelho e chorar na presença do Senhor e pedir a Deus o perdão pelo seu erro. Quando ele disse: Deus, lembra-te de mim quando compareci diante da tua presença. E quando Deus viu que ele se humilhou, ele agora, o mesmo profeta que disse: você vai morrer, voltou e deu mais anos de vida para Ezequias. Mas sabe o que é que muitas das vezes a igreja faz hoje? Quebra o pau no ouvido e acha que está certo, e que quem está falando está errado, e que ele tem que viver do seu jeito, da sua maneira, e quando chegar lá diante do Senhor vai ser reprovado. Porque uma coisa é Deus dizer que eu estou... uma coisa é você olhar para mim e dizer: não, mas a irmã Rose está toda perfeitinha, toda bonitinha, está tudo ornamentadazinha, então eu acho que ela não vai se perder diante do Senhor, quando chegar diante do Senhor. Mas se eu estiver guardando mágoa, se eu estiver guardando ódio, se eu estiver guardando coisas ruins lá dentro da minha casa espiritual e me destruindo e me acabando, quando eu chegar diante de Deus também eu vou ser reprovada. Porque coração de gente é terra que ninguém anda, somente Deus. Só Deus sabe o que você pensou nesse momento e nessa hora. Só Deus sabe. Nós entramos dentro da casa do Senhor, chega no banco, a gente se senta. Só Deus sabe aonde está o nosso pensamento. O culto está sendo levado já do começo ao fim e já está terminando o culto. E só Deus sabe como é que está eu e como é que está você na presença do Senhor. Mas entra ano, sai ano, e ano vai, ano vem, o ano já está terminando de novo e continua a mesma mermice. Continua fazendo as mesmas coisas e as mesmas obras. Mas no final do ano confessou e disse: Deus, esse ano eu quero fazer diferente. E cadê? Qual foi a diferença que você fez? Quando era para você amar alguém, você o rejeitou. Quando era para você ajudar alguém, irmãos, o amor que muitos acham hoje é aquele amor de abraça, de beija, de dizer eu te amo. Não, o verdadeiro amor é quando você me vê, eu no erro, e você diz: você está errada, você se conserte, aí tem um buraco, você vai cair. Esse é o verdadeiro amor. E eu amo uma pessoa aqui que está no nosso meio, quando ela pega o celular: você está errada nisso. Eu paro. Sabe por quê? Porque o trigo tem que se dobrar. Tem que se dobrar, irmãos. Ou você se dobra, você vai perder a sua salvação. Não foi para isso que Deus me chamou. E não tem idade diante da presença do Senhor. Não tem idade.
Você pode ter 40, 50 anos na casa de Deus. Se você não se converter verdadeiramente, vai ser lançado no fogo. Porque ele não poupou os anjos. Terça parte dos anjos foi lançado de cima para baixo. Está lá no inferno hoje, sem nunca saber o que era pecado. E eu sei o que é pecado, você também sabe. E por que continua no erro? E por que continua fazendo as mesmas obras? Os mesmos mal? Por que não sai dessa fila? O carro na contramão, ele é multado. Pegue seu carro na contramão e sai aí. Na contramão para você ver. Se os guardas verem você na contramão, você não vai ser multado? Mesma coisa é sua vida espiritual. Vai chegar a hora que a conta vai chegar. Se você gastar muita água na sua casa, a conta vai chegar e vai chegar cara. Mesma coisa na presença do Senhor, a conta vai chegar. Nós vamos ter que prestar conta de tudo que foi feito aqui na terra. De tudo, tudo está sendo registrado diante do Senhor. Tudo. A Bíblia diz lá em Apocalipse, abriu-se os livros. Então tem mais de um. Livros do pensamento. Todos os livros da sua vida estão registrados. Mas Senhor, eu não fiz isso. Quem eu? Aí ele vai lhe mostrar. Está vendo você lá da terra? Foi isso que você fez. Foi isso que você fez. Olha lá você dentro do banheiro. Olha lá você dentro do seu quarto, só você sozinho. Olha lá você dentro da sua casa. Eu saio para trabalhar, eu deixo o meu filho lá. Ele, mãe, eu vou para casa. Eu não sei o que ele está fazendo, mas ele sabe. Deus sabe. Não tem para onde nós correr, porque Deus vê tudo. Ele é onisciente, onipresente, o Deus que tudo vê. Não adianta. Não adianta se esconder diante do Senhor, que foi o que Adão e Eva fez, se escondeu, porque eles estavam em pecado. O pecado faz o homem se esconder. O pecado faz o homem se esconder. Ele bota uma máscara no seu rosto e se esconde naquela capa. Mas a capa vai ter que cair por terra diante da presença do Senhor. Não adianta. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quer fazer alguma coisa sem Deus? Vai fazer alguma coisa sem Deus. Antigamente o povo consultava a Deus. Deus, você está no negócio de eu fazer isso aqui? Está na sua vontade? Está no seu querer? Hoje não. Eu vou fazer e ninguém me impede. E acabou. Por quê? Porque não tem mais o dono. Ele já é dono dele mesma. Ele agora tem a sua direção. Irmão, eu recebo um convite para me pregar em determinada igreja. Já é a terceira vez que a mulher vai lá no meu carrinho. Irmã está deixando de receber o convite. Irmã, eu estou orando. Se Deus dizer vai, eu vou. Porque se Ele me mandar, Ele vai me garantir a minha ida e a minha saída da casa dEle. Porque de que adianta chegar para recebe o convite, vai lá, dizendo que está fazendo a obra do Senhor, e aí Deus não está no negócio. E aí como é que fica? Muitas das vezes sai até setado de dentro da igreja e não sabe por que recebeu determinada seta. Sabe por quê? Porque não estava na direção e na posição de Deus. Mas sai, não pede o pastor, eu vou, ninguém me impede, porque eu sou obreiro, itinerante. Vai, itinera aí, faz o que você bem quiser. Mas será prestado conta diante do Senhor. Faça tudo com ordem e decência. Faça tudo com amor, com dedicação, com alegria, que você vai ver que teu ministério vai progredir. Teu ministério vai avançar. Mas existem os carros de mão que só vai para trás, porque não tem direção. E temos que ter direção. Porque se você estiver nele e ele estiver em você, se verdadeiramente você foi difusado por essa videira que se chama Jesus Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus não quer ver mesmice não, Ele quer ver coisa nova. Coisas novas. Que nasça de dentro de mim, de dentro de você para fora. Resplandece para fora. As coisas novas, ela é vista. Não precisa chegar e dizer
sou. Não precisa. Porque Jesus, Ele me conhece, Ele sabe o que vai dentro de mim, Ele sabe o que vai dentro de você. Para ser exaltado, não precisa você querer atropelar tudo e passar por cima de tudo, não. Não, deixe que Ele lhe exalte. Deixe que Ele levante a sua cabeça. Deixe que Ele te tome pela mão. Que até os teus inimigos vão dizer: olha aí, quem era ela? Para você ela não era nada, mas para Jesus ela era tudo. Seja um canal de bênção na mão do Deus vivo. Deus quer isso, irmão. Não precisa você atropelar e sair passando por cima de tudo, não. Não precisa tudo isso, não. Só faça uma coisa: seja difusada todo dia pela videira. Coma mesmo da palavra, da oração. Ora, dobra o seu joelho, se derrame mesmo em lágrimas, em pranto. Jesus quer ver a baba pingar no chão, as lágrimas. Se joga mesmo na presença dEle. Seja lá onde for, dentro do seu quarto ou aqui na igreja mesmo. Se joga na presença do Senhor, que Ele vai lhe pegar pelos braços. E quando você se levantar, não se levantará mais da mesma forma que você dobrou o joelho. Porque quando você desce, Ele aparece. Quando você se humilha, Ele aparece. Mas muitos querem viver de aparência. Muitos querem viver de aparência. E não é isso que Jesus quer. No ministério de Jesus, eu já li a Bíblia. E no ministério de Jesus, eu nunca vi Jesus querer se aparecer. Quando Ele disse para aquele coxo: pegue a tua cama e anda. Mas aí não diga a ninguém que foi eu, não. Jesus nunca quis a glória do Pai, porque tudo Ele fazia em nome do Pai. Ele nunca quis fama. Você vê que o ministério de Jesus foi todo na humildade. Ele se fez servo. Ele veio para servir. E nunca quis ser nada. Que é isso que eu e você temos que aprender. Aprenda com Jesus. Carregue as marcas de Jesus sobre a sua vida. Que você vai ver que você vai ser uma nova criatura na presença do Senhor. Foi para isso que Ele lhe escolheu. Foi para isso que Ele me escolheu. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e colhe, e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Então, se você está pedindo algo para o Senhor e não está sendo feito, o mal não está nele, não, está em você. Se examine. Se examine. E aí você vai ver onde está o erro. Conserte o erro. Porque Ele diz: se as minhas palavras, se alguém não estiver, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, se você está nele e a palavra dele estiver em você, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Tudo. Pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas eu ganhei tanta alma para Jesus e não ganhei eu mesma para Ele. E aí? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É sério, irmão, o que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque os últimos serão os primeiros. Quem está vindo para o Evangelho hoje está tendo o compromisso de querer lhe servir ao Senhor em espírito e em verdade. E quem já tem muito tempo na presença do Senhor parece que se encontra cansado, fadigado das coisas de Deus, enjoado. Eu não vou para o culto hoje não. Vou não. E no momento que você não vai, quem perde é quem não veio, é eu que não vim. Eu que saio perdendo. E toda vez que eu venho, eu durmo mais, eu fico mais tranquila. O inimigo corre, porque eu estou sendo alimentada da palavra, seja lá quem for que Deus esteja usando. Sabe por que você entra na casa de Deus de um jeito e sai do mesmo jeito que entrou? A culpa não é de Jesus, não é de você. Porque no momento que era você estar atento na palavra, você estava com a mente já chegando em casa, já fazendo o café e o cuscuz para comer, para se deitar.
Quantas das vezes você está sentado aí, alguém está pregando e você está olhando para o relógio, já está ficando tarde. Ô igreja que não tem hora para acabar, não é assim? Mas vai chegar a hora que a igreja vai subir. Tudo isso vai acabar. Você vai ter saudade desse momento. Vai sentir saudade, porque aquele que não subir, que ficar, sobrou na contramão. E agora? A igreja, as portas fechadas, a igreja subiu. E agora? Vai ficar aí no mundo para perecer com o anticristo? Porque é uma realidade da vida, não tem para onde correr. E enquanto a igreja está na terra, o Espírito Santo Consolador está aqui, nos consolando. Mas depois que a igreja subir, ele também vai subir junto com a igreja. E agora? Que o Espírito Santo não vai estar mais na terra, vai subir juntamente com a igreja. E agora? Então, é momento de você parar, meditar diante da presença do Senhor. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vos permanecei no meu amor. Sabe qual é o amor do Pai para com o Filho? Foi dar a Ele, o Filho único, para morrer por mim e por você. Ele deu a vida por mim e por você. Jesus foi chicoteado, foi apregado com os pregos, mãos e pés. Em vez de dar de água para ele beber quando ele tinha sede, lhe deram vinagre. E aí, como foi que Jesus viveu? O que foi que Jesus passou? Passou por mim e por você. Morte de cruz. E de maneira nenhuma ele disse, não, eu só vou morrer por meia dúzia que me quer. Ele morreu por todos. Todos. Jesus morreu por cada um de nós que se faz presente nessa noite, nesta casa. Ele morreu por mim e por você. E o que é que eu e você tem feito por amor a essa morte de cruz? O que foi que você tem feito? Aí se for falar e diz, eu fiz, aí começa a dizer, eu fiz isso. E as demais coisas que era para ser feito que eu não fiz. Porque aquilo que era para mim fazer, eu não faço. Mas aquilo que não era para mim fazer, eu acabo fazendo. Porque o ser humano, ele tem esse mal. Ele acha que está fazendo de tudo certinho e se acomoda daquilo ali e acha que ele está certo, e quem está errado é quem está dizendo e quem está falando. Mas a palavra do Senhor diz, como a palavra do Senhor diz, que o sangue de Jesus, ele não vai ser pisado por mim, por você, coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque o jovem rico, quando chegou diante do Senhor, que ele disse, vá, venda tudo e dê aos pobres. Naquele momento ele se abaixou a cabeça e saiu. Por que Jesus não voltou, não chegou para ele e disse, não volte, porque eu vou baixar o preço. Não precisa mais não você vender nada não. Por quê? Porque Jesus não fez isso. Porque ele permanece sendo Deus. Independente de mim obedecer ou não, ele permanece sendo o mesmo Deus. E ele não vai baixar o preço para mim e por você não. Porque você sem Deus é um réu. Eu sem Deus eu não vou permanecer não. Mas ele sem mim ele permanece sendo Deus e acabou. E a honra e a glória dele ele não dará a outrem. Ele agora não vai se rebaixar por ser humano na terra nenhum. Sabe por quê? Porque o preço foi pago. O preço já foi pago. E se o preço já foi pago, ele agora requer de mim e de você a honra. Honre o preço que Jesus deu na cruz do Calvário por mim. Eu tenho que honrar. E honrar como, irmã Rose? Através da obediência. Um pai que não obedece mãe, um filho que não obedece mãe, um filho que não obedece pai, ele não obedece a Deus nunca. Porque como é que eu não honro meu pai, não honro minha mãe, que estou vendo e digo que eu estou honrando a Deus? Não honra a Deus nunca. Porque o filho que desonra o pai, desonra a mãe, ele está desonrando o próprio Criador, que é Deus. Porque uma mãe e um pai vai querer o mal de um filho? De jeito nenhum. A mãe e o pai só quer o bem. Mas conselho de pai, conselho de mãe, filho não quer. É mais fácil querer o conselho do vizinho, da coleguinha de lá da escola. É melhor querer o conselho de outros estranhos. Mas não quer do pai, não quer da mãe. E lá na frente só acaba quebrando a cara.
Sabe por quê? Porque conselho de mãe é bom. E quem pudesse comprava. Porque a mãe, ela sente o cheiro do mal de longe. Não precisa nem dizer, mãe, eu errei. Ela sente de longe. Porque Deus, Ele revela, Ele mostra. Ele mostra. Pare para ouvir sua mãe, pare para ouvir o seu pai. Porque você vai ter mais dias na terra. A obediência, se sua mãe está falando, obedeça. Se seu pai está falando, obedeça. Para que seus dias sejam prolongados na terra. Mas sabe o que é que o filho quer? Se a mãe não der um iPhone para ele ou para ela, a mãezinha dela não presta mais não. Ah, minha mãe não me deu, então. Em todo tempo a mãe tem sido uma companheira, uma amiga, tudo. A mãe, ela é tudo para um filho. E se for possível, ela dá até a vida dela pelo filho. Porque uma mãe, um filho, ele estava errando. E no momento que as polícias entrou dentro da casa dela para matar o filho dela, ela disse para mim, irmã, eu abri meus braços e disse, me mate. Mas não tire a vida de meu filho. Mas ela sabia que o filho, ele errou. E a polícia chegou para ela e disse, mãe, sai agora do caminho. Porque a gente veio cumprir agora a missão. Ele errou em todo o tempo. Em todo o tempo ele começou a dizer à mãe o que ele fazia. Mas ela disse, não, mate eu e deixe ele. Uma mãe é isso. E foi isso que Jesus fez por mim, por você, igreja. Ele não olhou que eu ia errar, que eu iria falhar. Ele não olhou as minhas transgressões, os meus erros. Ele não olhou. Toda vez que eu entro na casa do Senhor, que eu bebo do cálice do Senhor e do pão, dói dentro da minha alma, porque eu lembro que alguém deu a vida por mim. E o que foi que eu tenho feito por este amor? O que foi que eu tenho feito por este amor? Eu tenho feito pouco. Eu tenho feito pouco, por isso que eu digo direto, Deus, se for para eu estar no mundo, fazendo a vontade da minha carne, e do diabo para ir para o inferno, me prepare e me tire da face da terra. Porque vai ser lançado fora, irmão, não adianta. A carne, ela é inimiga número 1 de Deus. A carne, ela é manhosa, ela é preguiçosa. A carne não quer que você avance na presença do Senhor, não quer. Ela é acomodada, fadigada, cansada. Então, dê a vida. Lembre do sangue que alguém deu por você e se doe para Ele. Se você acha que está faltando algo ainda em você para Deus trabalhar, ore. Mas ore mesmo, ore e vá se negando, se renunciando. Irmã, tem momentos que eu não me controlo. Porque a Bíblia diz, venha como estás, mas não pode permanecer. Você não pode permanecer como você era antes. Antes eu só vivia de mal, guardando ódio. Se a pessoa que eu ficasse com raiva de mal, se viesse nessa esquina passando, eu arrodeava para não passar por perto, nem para olhar para a cara. E esse mal, ele tem que sair. Esse mal, ele tem que ser arrancado pela raiz, quebrado, arrancado mesmo para fora. Porque às vezes o mal está lá dentro. E tem que ser arrancado, tem que ser destruído. Porque Deus quer o amor verdadeiro. Eu não estou falando daquele amor que você vai lá e diz, ó irmão, eu errei, eu lhe peço perdão. Aí o outro diz, está perdoado no nome de Jesus. Aí quando faz outra coisa de novo, vai estar vendo aí, para que eu perdoei? Para fazer de novo? Jesus disse, não perdoe somente 7, mas 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Perdoe. Perdoe. Não olhe a falha do seu irmão, não. Olhe as virtudes boas que ele tem. Olhe um pouquinho das coisas boas que ele tem. E deixa as coisas ruins para Jesus trabalhar e tratar. Que aí você vai ser feliz dentro da sua... Porque o ministério começa dentro de casa, viu? Para quem não sabe. Se você só ficar olhando o defeito do seu esposo, e o esposo só ficar olhando o defeito da esposa, eles nunca vão progredir.
Por quê? Porque vai morrer guardando mau ressentimento um do outro. Porque só vê erro. Pega aquela virtude boa que ele tem ou que ela tem, se contente com isso aí e vá ajudando ele e ele vai ajudando ela. Nisso aí. Mas tem um mal terrível justamente nas mulheres, principalmente. Se o homem errou uma vez, ela perdoa, mas se ele começar a fazer qualquer coisinha, já joga no rosto. Lembra do que você me fez? Lembra? E era para ser esquecido, porque a Bíblia diz que quando você pede perdão a Deus dos seus pecados, Ele lança no mar do esquecimento e não lembra mais. Por quê? Porque pecado que foi perdoado não pode mais ser lembrado. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E que mandamento é esse? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesma. Mas eu só amo a Jesus quando Ele me deu algo que eu queria e Ele me deu. Que amor é esse? E quando Ele não vai poder te dar e não vai lhe dar de jeito nenhum, porque Ele sabe que se Ele lhe der tal coisa, você pode se destruir. E aí? Porque tem coisas que Ele não vai poder fazer. Tem coisas que eu desejo, mas Ele não vai poder fazer. Porque tem muitos que dizem: Jesus, se você me der um carro, eu vou fazer a sua obra. E diz de boca cheia. E muitos que têm um carro, cadê fazer a obra? Vai para a praia, vai para rio, vai para todo canto, menos fazer a obra. Você está vendo aí que tem coisas que Deus não vai fazer, porque vocês não estão preparadas para que Ele faça. Tem coisas que Ele lhe prepara para fazer, e tem coisas que Ele não vai poder fazer porque você não está preparado. Só justamente por isso. Porque os crentes é os que mais sofrem. Vamos lá. Porque nós temos que dobrar o joelho mesmo para estar ali se humilhando da presença do Senhor para que Deus faça. Por quê? Porque para crente é tudo debaixo de preço. Por quê? Sabe por quê? Porque se for tudo fácil, você não quer servir a Ele não. Tem momento que Ele tem que apertar. Tem momento que Ele pega aquele cacho de uva e tem que espremer até sair o caldo. Para através da extração daquele caldo, vem até lá na frente Êxodo. A azeitona ela tem que ser espremida para poder extrair o óleo. Nós somos como isso aí. Nós temos que ser imprensados, passar pela moinha, passar pelo vale da sombra da morte, passar pela peneira, passar para Deus tratar, limpar, transformar, tirar tudo que não presta para estar limpo na presença do Senhor. Porque você está pensando que foi louvado hoje, né? Quando eu coloquei as minhas vestes brancas, você está pensando que para vestir umas vestes brancas é de qualquer jeito e de qualquer maneira? Não é. As vestes para estar branca, alvo como a neve, o vaso tem que estar preparado. Preparado. A noiva, para casar com o noivo, você vê que ela vem toda adornada. De véu, de vestido, toda arrumada. Casamento é uma vez só e acabou. O casamento da igreja com o Filho de Deus é um casamento só. Por isso que Jesus está nos preparando para que nós venhamos chegar diante da presença dEle, não de qualquer jeito e nem de qualquer maneira. Tem coisas nas nossas vidas que é necessário Ele tratar, Ele trabalhar. Vai lá no seu quarto da bagunça, veja onde está o erro e a bagunça e comece a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Comece a se tratar na presença do Senhor. A palavra do Senhor, ela é remédio. Ela cura a alma, ela cura o espírito e ela prepara o homem para chegar diante do Senhor. Por essa palavra, a igreja
ela já está sendo julgada. Ninguém aqui tem o poder de julgar ninguém, de dizer quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Mas por essa palavra eu sei se eu vou ser salva ou se eu vou ser condenada. Por essa palavra eu sei. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu não estou sendo liberta em determinada obra minha, o problema não está mais diante da palavra, porque a verdade já chegou até a mim. A verdade já chegou até você. Então cabe eu e cabe você fazer o exame de consciência, olhar dentro de você onde está o erro e se consertar. Faça diferente. Faça a diferença. Se alguém der um tapa na sua face, dê-lhe a outra. É isso que a Bíblia diz. Agora, quem quer tomar um tapa na face para dar outra? Quem quer? Ah, se ela vir para cá com ignorância, eu vou com ignorância pior do que ela. E não é assim. Então negue-se a si mesma. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Não se apegue a nada desse mundo. Olha, minha casa está ficando bonitinha, glória a Deus. Mas eu não estou apegada à minha casa não, porque eu sei que minha morada não é aqui. E nem quero pegar, deixar de ter o que Deus está me dando para me botar dinheiro no banco, para quando o fogo vir queimar. Aí anda de qualquer jeito, toda maltrapilho, é porque é humilde. Não é humildade não. Humildade não é isso não. Humildade é quando você se dá para o Senhor, fazer de você um instrumento na mão dEle. Importa que ele cresça e que ele apareça. Você cada dia tem que se diminuir, ó. Se diminua mesmo, mas se baixe mesmo. Deixe Jesus aparecer na sua vida. Seja luz, como foi dito ontem. Não bote sua candeia debaixo de uma cama, seja lá de onde for não. Mas seja luz, se resplandeça. Como eu fico regozijada quando alguém vai lá comprar um açaizinho lá e fala bem assim: irmã, eu vi você cheia do Espírito Santo lá naquela igreja, pulando, saltando. Foi você que eu vi. Eu digo: eu? Foi você naquela igreja. O que as redes sociais não faz? Quer dizer que a bruxaria, a macumba está sendo exposta para todo mundo ver. Agora eu fico sem querer dar lugar a Deus, com medo de alguém vir me criticar e zombar de mim. Zombe quem quiser. Eu só não quero dar lugar à carne e o diabo. Mas a Deus, se Deus quiser me usar, Ele vai me usar e acabou. Não importa quem dizer que é Deus, aí não é Deus coisa nenhuma ali. Não importa para mim. Importa que Ele cresça e que Ele apareça. Agora fica um bocado de meia dúzia se escondendo, correndo. Ai, Deus queria me usar, minha irmã, mas quando eu vejo que alguém vai me criticar, e eu estou lá ligando para criticar, quem critique. Sabe por quê? Porque quando chegar diante do Senhor, Ele vai dizer: filha, você não teve vergonha de mim, não se vergonha mesmo não. Se Ele quiser me usar dentro de um mercadinho fazendo compra para cortar um lado, eu dou toda a terra para Jeová, sim. Claro que eu dou. Se for Jesus me usando, dou. Quer dizer que você vai deixar de dar lugar a Deus para salvar uma alma do perigo, porque alguém vai lhe criticar? Ou que vai botar você na internet? Não importa. Eu só não quero estar dando lugar ao diabo e nem à carne. Porque dar lugar à carne é feio. É feio, porque quando você dá lugar à carne, o diabo aparece. E quando você dá lugar a Deus, quem aparece quem é? O Espírito Santo. Então não deixe o Espírito Santo lá no canto não. Não rejeite não ele. Deixa ele te usar. Deixa o Espírito Santo entrar dentro de você e germinar água viva. Que águas venham usufruir de dentro de você para fora. Deixa essa água te limpar. Deixa essa água te lhe transformar, te lavar. Você sai daqui da presença de Deus igual uma pena leve. Porque Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio está aqui na presença do Senhor. Está aqui na casa do Senhor. Eu peço a Deus todos os dias: Deus, me dá força para me chegar todos os dias na tua casa. Porque Deus sabe a labuta de cada um. Deus sabe. Deus sabe o que cada um passa. Não é fácil. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo.
pelas aflições que a gente passa, nada se compara com o que está preparado. Está lá a sua coroa, sua coroa está lá guardadinha, seu lugarzinho também está lá preparado. Agora você vai deixar tudo isso por coisas daqui deste mundo? Não deixe não. Se doe para o Senhor. Dê a sua alma, o seu corpo, seu pensamento, se dê toda para Jesus. Que você vai ver que tudo Ele vai fazer na sua vida, para a glória e a honra do nome dEle. Então eu fiquei alegre, porque no convento que a minha infância, 3 anos de idade, minha mãe colocou numa escola de freira para me estudar, e ali eu cresci. E hoje eu fui uma pessoa que fui catequista. Eu formava criança para a primeira Eucaristia. Eu fui catequista. Eu era uma católica do pé roxo. Aquele pastor que veio aqui, ele falando, chega a mim, fez recordar quem era Rose, né? Mas eu não queria nunca ser crente, nunca. Fui criada com a José do Portão, a esposa dele, Eliana. Os filhos da irmã Eliana, foi eu, juntamente com ela. Eu ajudava muito ela na casa dela, a irmã Eliane. Conheci a irmã Eliane desde nova. Ela me levava para Perus lá embaixo, na igrejinha. Eu via o poder de Deus, eu via a unção, eu via algo sobrenatural. Eu via os irmãos sendo batizados lá na barragem. Mas ela dizia, Rose, ela nunca me forçou a ser crente, nunca. Ela só dizia, Rose, olha a verdade, o caminho da verdade. Mas eu dizia para ela, no dia que eu quiser ser, eu vou. Um dia eu vou. Eu nunca queria ser crente, porque eu achava que, por eu ser católica, eu já tinha Deus na minha vida. Eu achava que eu já tinha Deus. Mas depois de um tempo, foi que Deus foi trabalhando. E através de uma pastora chamada Ana, eu saí do ministério que eu congregava e vim para aqui ficar juntamente com os irmãos. Eu não vim porque eu queria. Não, eu vim primeiramente porque Deus tomou um vaso para mim que não me conhecia, não conhecia o problema, e disse, eu, mulher, criei situação para você ficar junto do seu esposo naquele lugar. Independente do que eu, muitas das vezes não estou aqui todos os dias, independente disso ou não, mas quem me colocou aqui foi Deus. Então, se Deus me colocou aqui, não tem convite de A, de B, de C, de D, de F, porque eu conheço a voz de Deus. Eu sei a voz de Deus quando Deus fala. Esse negócio de dizer, Deus vai me tirar daqui, vai me colocar lá na quadrangular. Estou dizendo lá porque já para ninguém dizer que eu estou indo para outro canto, sem Deus mandar. Porque é um negócio que Deus está me mandando, eu quero saber que Deus é esse. E eu desconheço esse Deus. Então, quando Deus me tirou do meio dos católicos, foi para mim ser outra Rose. Aqui está uma dançarina que dançava no trio elétrico, que cantava para o mundo. Eu cantava, e quando cantava o povo gostava, porque a voz era bonitinha. Então Deus tirou o poder das trevas, jogou lá no mar do esquerdo. Fique lá, ela está morta. Rose morreu e a outra ressuscitou. Essa aqui foi ressuscitada. Por isso que quando eu conheço a voz do meu Deus, e eu prefiro obedecer a Ele do que obedecer a voz que vem do homem. E para a glória do Senhor, estou na presença do Senhor. Não foi fácil, confesso, não foi fácil. Mas Deus me deu uma responsabilidade muito grande. Tomei de conta de uma obra. E aí eu não sabia ler a palavra, eu não sabia como era que falava. E Jesus dizia, quanto mais eu descia, mais Jesus ia me ensinando a palavra. E como a palavra foi dita hoje, as varas sendo difusada na videira. E quando a vara é difusada, não tem nada que tire ele da presença do Senhor. Nada. O que nos separará do amor do Senhor? Nada. Quando Jesus chama, Ele se garante e se responsabiliza. Então, o que eu quero dizer para nossas visitantes que estão aqui hoje, Deus lhe faz um chamado para você vir depressa, viu? É depressa. Venha depressa, porque Jesus está voltando.
O ciclo está se fechando. O Filho de Deus, ele vai voltar para buscar a tua igreja. E se você é uma escolhida desde o ventre da sua mãe, se ele lhe escolheu e te jogou hoje para você chegar aqui, não foi em vão. Ele quer que você venha ser difusada por essa videira. Porque da mesma forma que ele me arrancou, quem me arrancou de lá do mudão, com mão forte, botou a mão lá dentro de um lago horrível, de um charco de lodo, foi o Senhor. Quando ele me pegou pela mão e me puxou para cima e disse: hoje tu és minha. As cordas foram quebradas, os grilhões foram quebrados, e hoje eu choro na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor me lapidou, me transformou. E mesmo que eu usava minha calça e meu short quando eu chegava na igreja, aí a pastora olhava para mim e disse: deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, porque na hora que Deus dizer que você vai tirar aí o short e a calça, ele vai trabalhar dentro de você e nunca mais você vai ter mais força de colocar. E para a glória de Deus eu estou aqui. Olha eu aqui. Um vaso que foi lapidado. Perdi minha mãe com 16 anos de idade. E olha eu aqui. Na presença do Senhor. Glorificando, exaltando o nome do Senhor.